A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, vem para cá mais uma oportunidade de receber a iluminação da luz de Deus para o nosso entendimento, para que sejamos bem-aventurados. Vamos receber mais uma porção da palavra de Deus para o nosso entendimento, para a instrução da nossa vida de fé, para estarmos cada dia mais firmado no Senhor. Amém? Então, agora nesse momento, deixa eu ajeitar aqui a câmera, eu quero convidar você para a gente ler o que está revelado lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Vamos conhecer essa revelação aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A palavra de Deus nesse texto aqui nos revela uma verdade muito importante que nós precisamos conhecer, da importância de estarmos em Cristo, de crer em Jesus, enquanto essa porta da graça de Deus está aberta, para que nós venhamos crer, para ser livre do dano da segunda morte. O texto aqui fala que bem-aventurado são os que têm parte na primeira ressurreição. Mas também a palavra de Deus revela sobre os que não vão sofrer o dano da segunda morte. Você precisa conhecer isso. Você precisa ter o conhecimento dessas verdades reveladas aqui para nós, para que a gente tenha o conhecimento das coisas futuras que irão acontecer, que já estão determinadas. Porque o livro do Apocalipse, quer dizer revelação, é o livro que revela as coisas do fim. Tudo está revelado aqui. Você quer saber do seu futuro? Não adianta buscar tarô, necromancia, jogar buzo, jogar as cartas. Não adianta bater os bombos. Quer saber do seu futuro? Vá para a palavra de Deus que tem a direção para o seu futuro ser bem-aventurado. Para você ter um futuro bem-aventurado. Para você ter um futuro feliz. Para você encontrar felicidade. Para você encontrar a vida eterna. A palavra de Deus revela para você e mostra para você por onde você tem um futuro brilhante, lhe dando a direção do caminho. Andar ou não é escolha sua. Agora você não vai encontrar o teu futuro nos búzios, nas cartas, na necromancia, no tarô, e nem nesses meios que apresentam aí para você conhecer o seu futuro. Não adianta você procurar um cigano para ele ler o teu futuro pela tua mão. Porque o teu futuro, se tu quiser um futuro de felicidade, tu só vai encontrar aqui, pela direção que essa revelação mostra, para você ter um futuro feliz por essa revelação, que é a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus. E bem-aventurados são os que ouvem, os que leem, os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Porque aqui está a revelação de tudo que nós precisamos conhecer para encontrar a paz e a felicidade e ser livre da miséria, da maldição e do juízo que o homem está indo. E a palavra de Deus, aqui no livro de Apocalipse,
que é o livro da revelação das coisas do fim, o que já está determinado que vai acontecer no final de tudo e ainda coisas que vão acontecer nessa humanidade que não é boa para aqueles que estão sem a proteção divina, que não é boa aqueles que estão nesse mundo sem a proteção divina, sem a segurança de Deus, sem a graça de Deus, sem o amor de Deus, sem a misericórdia de Deus. Estão correndo perigo e um grande perigo. Cuidado. Vá se refugiar no seguro, no esconderijo do Altíssimo. Vá buscar proteção em quem realmente é o verdadeiro protetor. Vá buscar livramento e salvação no verdadeiro Salvador. Vá buscar ser guardado e livre do mal, para que a tua alma esteja protegida aqui e na saída deste mundo, naquele que protege e guarda a nossa vida, que é Jesus. Você está pensando que vai encontrar proteção em imagem de escultura, rogando a ela proteção? Você está pensando que vai encontrar proteção em galho de arruda, em sal grosso? Você está pensando que vai encontrar proteção em água benta, em crucifixo? Você está pensando que vai encontrar proteção dentro de campanha de vitória, de quebra de maldição, campanha de libertação? Você está pensando que vai encontrar proteção dentro de alguma igreja ou religião? Você está perdido no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Porque a proteção espiritual, o socorro espiritual para a humanidade é Jesus. Quem nele está guardado e protegido e livre do perigo que estão correndo os homens sem Deus no mundo. Os homens que estão à deriva neste mundo, preste a naufragar na eternidade sem Deus. Os que estão sem Jesus nesta vida estão perdidos. Ainda há tempo de ser achado, porque Jesus disse que veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Lucas 19:10. Não pense você que está com a proteção divina dentro de uma religião, por objeto religioso, por cerimônia religiosa, dentro de cumprir obrigação e sacrifício religioso. A proteção divina para qualquer indivíduo é Jesus. Ele é o nosso objeto da fé. Ele é o nosso escudo, proteção. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que nos cura de toda a enfermidade espiritual que o homem se encontra doente, indo à morte eterna. Jesus é quem cura. Jesus é quem liberta. Jesus é quem restaura a vida miserável do homem em relação a Deus e quem leva o homem a ter comunhão com Deus para não andar mais afastado de Deus, indo a juízo. É por Jesus Cristo. E aqui nós vamos aprender algo muito importante. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Escutem o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Você sabe o que é a segunda morte? Você não sabe nem o que é a primeira? Deixa eu perguntar a você. Você sabe o que é a primeira morte? Qual é a primeira morte? Aonde se deu a primeira morte? O que foi a primeira morte? Você sabe o que é morte? Sabe não. A maioria não sabe não. Porque a maioria está vivendo dentro dos princípios religiosos. Só conhece a verdade quem está na palavra.
Só tem a revelação de Deus quem está na palavra. Não é quem está dentro de religião nenhuma. A primeira morte foi o pecado original que separou o homem de Deus. Toda a humanidade, a partir de Adão. Todos já sofrem, já receberam o dano da primeira morte. Agora, cuidado, para não receber, você que ainda está ouvindo, você que ainda está aqui neste mundo, respirando e vivendo aqui ainda, cuidado para não sofrer o dano da segunda morte. Quando sair deste mundo e partir para a eternidade sem Jesus, vai sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte é o juízo, é a condenação, porque a palavra de Deus mostra que o salário do pecado é a morte. Morte aqui não é extinção, não é o homem ficar inconsciente e deixar de existir. A palavra de Deus, quando se refere em morte, fala no sentido de separação. A primeira morte se deu no Éden. Que morte foi essa? A separação do homem da comunhão com Deus, da vida com Deus. Ele foi separado, entrou em juízo para uma separação eterna, que é a segunda morte. A primeira morte, toda a humanidade já sofreu o dano dela. E Jesus é quem pode restaurar essa situação. Na minha vida ele já restaurou. Na sua, se ainda você não creu e não se converteu a Cristo. Não estou dizendo você que está dentro de nenhuma igreja. Isso não leva você a receber restauração nem vida com Deus. O único meio de vida com Deus é por Jesus, crendo nele e se convertendo a ele. Não é por igreja ou religião nenhuma. Então, a primeira morte se deu lá no Éden. A partir de Adão, como diz, está revelado na palavra de Deus, porque tudo que eu falo não é pelo que eu acho, que eu penso, que eu entendo, nem pelo que eu formulo dentro da minha interpretação e do meu conceito doutrinário. Tudo que eu prego é principiado na palavra. A primeira morte se deu lá no Éden, a partir de Adão, que toda a humanidade sofreu essa miséria, porque todos estão dentro do dano da primeira morte, por causa do pecado. A causa da morte é o pecado. Vamos ver isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem, Adão, que pecou quando transgrediu a ordem direta que Deus deu a ele. O pecado consiste em desobedecer e andar contrário à ordenança de Deus. Então, Romanos 5,12 vai dizer isso. Como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, a desobediência de Adão, que foi o pecado cometido, e pelo pecado, pela desobediência, veio a morte, a separação. O homem foi expulso da presença de Deus por causa do seu pecado, perdendo a comunhão com Deus. A morte é isso, a separação da vida que o homem tinha em comunhão com Deus, separado. E pela morte, a condenação eterna entrou. O homem agora entrou em juízo. Como diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. A morte aí não é extinção. A morte aí é separação, condenação eterna. Esse é a recompensa do pecado. E aí entra uma verdade que nós precisamos conhecer para não viver na mentira doutrinária pregada por falsos profetas, que prega a doutrina de demônios, ensinando o povo que Deus é quem determinou o homem para o inferno. O homem vai para o inferno, a causa é o pecado. A consequência pelo qual o homem vai sofrer o inferno não é o determinismo de Deus, porque Deus quis que ele fosse para o inferno. É o pecado. Então a gente conhece a verdade quando a gente examina as Escrituras e vai vendo que muitas coisas que os homens ensinam por aí
não confere com a verdade de Deus, a palavra. Então, Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer: como por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E logo todos vão receber o salário do pecado, que é o quê? A condenação eterna. É o dano da segunda morte, daqueles que já morreram, vão ressuscitar. Não é para saber se vão ser salvos ou perdidos. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a condenação eterna. E é o que é o dano da segunda morte, é o que está aqui revelado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. E quem são os que têm parte na primeira ressurreição? Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro, então, os que vão ter parte na primeira ressurreição são os que morreram em Cristo. A primeira ressurreição é para os que creram em Cristo, para estarem com ele neste grande dia, quando ele vier a buscar a sua igreja que está na terra. Jesus não vem à terra. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. O arrebatamento é a tirada do povo de Deus da terra, indo ao encontro do Senhor nos ares. E nesse momento que vai se dar a primeira ressurreição, só vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Mas, irmão, e o resto? Bem, a Bíblia fala da ressurreição para a condenação e da ressurreição para a salvação, para a vida eterna. Vamos ler o que está escrito aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, observe que há duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna, que é o desprezo e vergonha eterna daqueles que vão estar apartados de Deus para a eternidade. É o que Jesus disse lá em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado por diabo e seus anjos, que pecaram contra Deus. E os homens vão para lá também, porque pecaram contra Deus. Observação. Os homens só vão para lá, não é só porque pecaram. Eles pecaram. Mas Deus deu ao homem uma oportunidade de ser livre do pecado, por meio de Jesus Cristo. Mas muitos não vão receber, não vão aceitar, vão desprezar, vão buscar outro caminho pensando que vão ser salvos, vão desprezar a obra de Deus feita em favor da humanidade para salvar a humanidade. E com isso vão entrar em condenação, porque não creram na verdade para se salvarem. Então, Jesus vai dizer que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos, que foram todos que se rebelaram contra Deus, que a Bíblia revela, um grupo de anjos, de seres celestiais, se rebelaram contra Deus, encabeçado por Satanás, que era um anjo superior entre os demais, que tinha uma posição privilegiada. E dentro dessa rebelião,
todos sofreram a condenação, o juízo, a pena de Deus. E para os anjos caídos, que são demônios, Satanás, o príncipe das trevas, com os seus súditos que servem a ele, tanto os anjos como os homens, para os seres espirituais, o diabo e os demônios, não há mais perdão. Não tem oportunidade de se arrepender. Deus não deu a eles a oportunidade. Mas Deus, ao homem, ele deu essa oportunidade. Deus deu ao homem essa oportunidade para o homem não ir para o inferno. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não criou o ser humano para o inferno. Mas, irmão Wellington, por que então o homem vai para o inferno? Deus não pode livrar? Poder pode, mas Deus é justo e não vai passar a mão na cabeça do pecador e ignorar o seu pecado. Ele tem que punir o pecado. E isso ele só pode fazer através de Jesus, porque Jesus recebeu o castigo que nos traz a paz. Recebeu a ira de Deus pelo pecado. A justiça de Deus para punir o pecador foi em Cristo. E o pecador que crê em Jesus recebe essa justificação para ser livre da ira de Deus por meio de Jesus. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus é quem nos livra da ira futura de Deus. Mas se o indivíduo não crê em Jesus, como está escrito em João 3,36, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Então, Deus, através de Jesus, proporcionou para o homem uma oportunidade para ele ser livre do juízo e não ir ao inferno, à condenação eterna. Porque esse não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta e viva, há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Essa doutrina de predestinação, que Deus escolheu um para o céu e para o inferno, é uma mentira do diabo para desfazer do amor de Deus pelo ser humano. Deus não criou o homem para esse fim. Por isso que Jesus disse que Deus não criou o inferno para os homens. Os homens vão para lá pelo pecado. E como Deus é justo, como está escrito lá em Salmos, capítulo 7, versículo 8 ao 11. Olha o que está escrito. Porque Deus é um justo juiz, que se ira todo dia. Se o homem não se converter, ele já tem a sua espada afiada, que é o juízo dele. Mas ele quer que o homem se converta. Deus não tomará o culpado por inocente. Salmos capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. Deus não se agrada no pecado. Deus não passa a mão no pecado de ninguém. Quem não buscar se converter a Cristo para ser livre do seu pecado, o juízo vem. Ai daqueles que partem desse mundo sem Jesus. Deus é amor, mas é justiça. O amor de Deus é para salvar o indivíduo em Cristo. A justiça de Deus é para dar ao homem o que ele merece, a recompensa do seu pecado, o salário da morte, o que o homem merece. E Deus vai dar, se ele não receber a graça em Cristo, para ser livre da condenação. Porque Salmos capítulo 7, o versículo 11 vai dizer assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, e já tem armado o seu arco e está aparelhado. O juízo já está determinado, tudo já está pronto. O que falta? O homem chegar nesse dia e ao juízo, está nesse dia para receber a sentença e cumprir a eternidade sem Deus, num lugar horrível, tenebroso, medonho, ignífero, na eternidade, que o homem que não se converter vai viver eternamente. Irmãos, isso aqui não é história religiosa. Não é conversa da mente de fanático religioso. Isso aqui
é a revelação que Deus nos dá na sua palavra. É a revelação daquilo que já está determinado para acontecer. Como disse Paulo, escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Paulo, ele ali vai dizer, pregando o evangelho, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque ele tem determinado, isso está determinado por Deus, ele tem determinado um dia, que é o dia do juízo final, é o dia do fim da existência do homem nesta vida aqui, que é o dia do juízo, em que todos receberão o cumprimento da pena que vai se dar no dia do juízo do grande trono branco, o dia do juízo, o dia da ira de Deus. E o dia do juízo será sem misericórdia, porque a misericórdia de Deus é agora, em Cristo. Então Deus adverte o homem sobre este dia. Se você crê ou não, é uma opção, escolha e determinação sua. Mas a verdade é que quem não crê será condenado. Quem não crê em Jesus, quem não se voltar para a direção da palavra, crendo que vai acontecer ou não, o que vai prevalecer não é o que nós achamos, não é o que as religiões ensinam, não é que o homem determina. O que vai prevalecer é aquilo que Deus determinou. Por isso que a Bíblia vai dizer, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e praticam, porque passarão os céus e a terra. Mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Tudo que se vive, que se pregam de valor, de verdade, vai perecer. Mas a palavra continuará e o cumprimento dela vai ser eterno. Caem as flores, secam as ervas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E bem-aventurados são os que creem na palavra. O juízo é uma realidade. O juízo é um fato que já foi determinado. E Jesus Cristo é o que nos pode, é quem nos pode salvar desse juízo. Por isso que é tão importante pregar o evangelho. Porque o evangelho mostra ao homem a porta, o caminho, a esperança, a saída para ele ser livre do juízo, que é Jesus. O evangelho não mostra nenhuma vida de penitência, de sacrifício, de flagelo, de devoção religiosa a nenhuma igreja ou religião. O evangelho mostra o homem o que foi feito por Deus através de Jesus para o homem ser salvo, crendo em Jesus, não vivendo uma religiosidade dentro de nenhuma igreja ou religião. A palavra de Deus vai dizer, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, porque esses não sofrerão dano da segunda morte. A ressurreição para a vida eterna vai se dar no dia do arrebatamento da igreja, que é o povo de Deus na terra, que está selado com o Espírito Santo, perseverando na fé em Cristo. A igreja é esse povo. Não é uma instituição que aglomera a pessoa, que é a igreja de Deus. A igreja de Deus é pessoas que estão congregadas em Cristo, que se reúnem em Cristo, que faz parte do corpo igreja de Deus, o corpo de Cristo, que é formado por pessoas que são membros individual, que somos ligados por nesse corpo, pelo Espírito Santo, que nos insere, que nos dá a entrada no reino de Deus, e é o reino de Deus implantado em nós. Ninguém pode nascer, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa água é a palavra que é pregada para quem crê, recebe o Espírito Santo para ser inserido neste corpo, para fazer parte do reino de Deus. E Deus reinando em nós, pelo Espírito Santo habitando em nós. O reino de Deus não é aparência exterior, não está ali nem aqui. O reino de Deus não é
o que o homem apresenta às instituições religiosas. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está implantado em nós. No indivíduo que crê em Jesus. Que tem o selo, a garantia de que ele está livre desse dia terrível do juízo. Foi o que Jesus disse lá em João, capítulo 5, versículo 24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não irá mais à condenação. Não está mais numa situação separado de Deus. Não está mais numa situação de condenação eterna. Ele agora, crendo em Jesus, ele está na promessa da vida eterna. Ele não irá mais a juízo. Já foi livre do juízo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. E não tem mais temor da morte, porque já passou da morte para a vida. Aleluia! Tudo isso em Cristo. Não é em nenhum outro meio que o mundo vive pensando que vai encontrar Deus e a vida com Deus. O único caminho é Jesus. A única porta é Jesus. Se você não quiser sofrer o dano da segunda morte, você precisa crer em Jesus, porque você está correndo um perigo grande e eminente de partir deste mundo a qualquer momento e seguir ao juízo. Depois da morte, segue ao juízo. Hebreus 9:27. Está ordenado por Deus. O homem viver uma vida só neste mundo. Não tem reencarnação. Não tem outras vidas aqui. A vida neste mundo é singular, não é plural. Porque Deus é quem determinou. Não adianta a doutrina espírita ensinar isso a ninguém. Porque essa não é a verdade. E quem está nesse ensino da doutrina espírita de reencarnação, de outras vidas, para poder se aperfeiçoar e chegar à perfeição da purificação da alma, está perdido. Porque o único meio do homem purificar a sua alma e ser perfeito é por Jesus. É Ele quem purifica a nossa vida de toda a culpa do pecado, porque Ele derramou o seu sangue para essa finalidade. A palavra de Deus vai dizer que o sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. Não é sacrifício religioso, não é penitência, não é flagelo, não é nenhuma coisa que o homem faça para receber perdão de Deus. Só por meio da morte sacrificial de Cristo, Ele substituiu o homem perdido, pecador, na cruz do Calvário, para que esse homem, crendo nele, seja justificado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quando ele morreu na cruz do Calvário. E ele disse: Pai, está consumado, foi realizado, feito, concluído, tudo aquilo que Deus exigia do homem para lhe dar perdão. E nós alcançamos a justificação de Deus em Cristo, porque Cristo é quem nos justifica, porque Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Não é nenhum sacrifício, nenhuma obra religiosa ou devoção a nenhum outro meio. É Jesus. E se você quiser ter vida eterna, você precisa crer em Jesus. João 6:47. Jesus disse: quem crê nele tem a vida eterna. Se você quiser salvação, é em Jesus. Não é guardando sábado, não é dentro de igreja sendo batizado, não é dando dízimo ou está vivendo devoção religiosa. Jesus disse: eu vim salvar e buscar. Ele é o Salvador. Salvação é por Ele e não é por obra de homem, porque está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Não é mediante a vida de religião de igreja, não é a vida de devoção religiosa. Mediante a fé. E essa fé não é em crença de religião. Essa fé não é guardando dogma, regra e vida religiosa de nenhuma religião. Essa fé é em Jesus, é pelo Evangelho que você tem que ouvir e crer para ser salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem do homem, não vem das obras do homem, para que ninguém se glorie. E quantos estão se gloriando aí da sua vida religiosa, da sua santidade, das suas instituições, como se isso levasse eles a Deus? Estão se gloriando em vão, porque nós somos salvos por Cristo, não é por vida nenhuma religiosa dentro de nenhuma igreja ou religião. Porque o poder de Deus é o evangelho para salvar todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja católico, seja espírita, seja bom, seja ruim, seja advogado, seja ladrão, seja quem for, só pelo evangelho somos salvos. Todos só podem ser salvos se todos buscar entrar na única porta que é Jesus, andar pelo único caminho que é Jesus, crer na única verdade que é Jesus e buscar a vida com Deus pelo único meio que é Jesus para chegar a Deus, porque sem Jesus ninguém chegará ao Pai. Cada um está defendendo o seu caminho religioso como caminho para Deus. Todo mundo defende sua vida religiosa como vida de comunhão com Deus. Você tem que crer na palavra para ser bem-aventurado. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Cristo. Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Por que a primeira ressurreição? Porque vai ter duas ressurreições. Uma para a vida eterna, com Deus no céu. Não é aqui na terra não, tá? Não tem paraíso na terra não. Essa promessa não é de Deus. Jesus não fez essa promessa. Se você está dentro de uma promessa de paraíso na terra, você está dentro de um outro evangelho. É anátema. Porque o evangelho de Cristo nos manda juntar tesouro no céu. Buscar as coisas do alto, aonde está o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde está a nossa cidade, aonde está o nosso futuro e a nossa eternidade. Não é em paraíso na terra. Jesus não prometeu isso. Existe duas ressurreições. A primeira se dará para aqueles que morreram em Cristo. Vão ressuscitar, que vai se dar essa ressurreição no dia da tirada da igreja da terra, que são o povo de Deus, que estão selados pelo Espírito Santo, que vai ser levado pelo Senhor a encontrá-lo nos ares. E a segunda ressurreição vai se dar no dia do juízo final, que é aquele dia que está revelado lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. A revelação do juízo final está aqui. A ressurreição dos perdidos. Porque vou fazer uma observação aqui para encerrar. O justo que foi justificado por Cristo, ele não vai ser levado a juízo para saber se ele é salvo ou se ele é perdido. A salvação é aqui que a gente recebe ela, para quando sair daqui partir salvo para a vida eterna. A salvação já sai definida daqui. É aqui nesta vida que você tem que crer, se converter, se arrepender para ser salvo. Se partir sem tomar a decisão que vai lhe salvar, que é a decisão de se converter ao Salvador, você parte perdido para a eternidade. Não adianta o Papa, o Padre e o Pastor rezar pela tua alma, orar pela tua alma, fazer sacrifício pela tua alma, porque só Jesus Cristo é quem pode salvar a alma do homem, livrando ele do inferno. E se esse homem crê nele enquanto tem tempo, porque tudo tem um tempo determinado nesta vida aqui. Até para você
tomar a decisão para lhe salvar, para receber o amor de Deus, para receber a salvação, tem um tempo e aproveite enquanto esse tempo ainda você tem. Porque ai de mim, ai de você, se partir deste mundo sem aproveitar o tempo que Deus está nos dando para se arrepender e crer em Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a mensagem de Deus para a humanidade, para que depois daí em Cristo alcance o perdão de Deus, por onde vão ser livres da condenação eterna. A ressurreição para os salvos vai se dar. A ressurreição dos ímpios só se dará no final de tudo, que é o juízo final. A ressurreição, a primeira ressurreição que Apocalipse fala, é a ressurreição dos santos que morreram em Cristo. Essa ressurreição vai se dar no dia do arrebatamento, como está revelada em 1 Tessalonicenses 4,16, que ali só vai ressuscitar os que morreram em Cristo. E a ressurreição dos ímpios, ela vai ser no final de tudo, o dia do juízo final, quando Deus vir trazer a pena, o cumprimento do juízo dele para os vivos e os mortos que vão ressuscitar. Então você precisa ouvir o que o Evangelho nos informa e crer para ser salvo. Cuidado no que você está ouvindo. Cuidado no que você está crendo. Cuidado no que você está vivendo e praticando como meio de fé em Deus. Se não for pelo Evangelho, você está vivendo uma vida de fé em vão. Você está vivendo sacrifício de tolo. Você está perdido com o nome de que está salvo. Cuidado. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é por onde nós vamos ter o conhecimento para encontrar o caminho para Deus, a esperança da salvação. É o Evangelho que nos revela. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então que você creia e que você busque cada dia mais na sua vida conhecer mais de Deus. Não naquilo que os homens estão ensinando aí dentro de mentira, mas naquilo que Jesus ensinou. Você só vai conhecer de Deus por meio de Cristo. É por isso que você tem que aprender de Cristo e ser ensinado e formado em tudo que Cristo mandou para ser ensinado para os seus discípulos. Amém? Deus abençoe a todos. Mais um momento de esclarecimento e instrução na palavra de Deus com esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Fiquem na paz, em nome de Jesus. E guardem a verdade no seu coração para não pecar contra Deus. Faça o que Davi disse. Siga o exemplo de fé dos homens de Deus revelado no Velho Testamento. O rei Davi, ele vai dizer assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós temos que guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para andar aqui. A palavra de Deus não é para estar em banco de igreja. A palavra de Deus não é para estar aberta na estante no Salmo 91. A palavra de Deus é para a gente ler, examinar, meditar e guardar ela aqui, ó, para viver e praticar no nosso dia a dia. Aqui, para não pecar contra Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vai lá no meu canal no YouTube, no Kawaii, Instagram, aqui no Face. Você tem vários vídeos de instruções com vários temas e assuntos para lhe esclarecer e lhe dar o entendimento do conhecimento, da verdade que você precisa conhecer para ser liberto. Fiquem na paz.